Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, nos é dado um pêndulo, né? Então, você tem ali a situação desse pêndulo. E o que que vai acontecer? Ele vai estar aqui no ponto mais baixo dele, que é identificado como sendo o ponto C, e ele vai subir até dois pontos. Primeiramente, ele sobe até o A, e depois ele vai subir até o B. Ou seja, né, ele vai começar aqui com uma grande amplitude, subindo até o ponto A, então ele tá aqui, ele vem até aqui, depois ele vem até aqui pro outro lado, completando o movimento dele. E conforme esse pêndulo vai fazendo aqui o movimento dele, vai havendo uma dissipação dessa energia, tá? Então a energia que ele tem vai diminuindo. Isso faz com que a amplitude dele fique cada vez menor, que ele se eleve a uma altura cada vez menor. Também, uma coisa que a gente precisa entender é que nesses pontos aqui de inversão do movimento, que no caso são os pontos A e B, né, que ele fala ali que esses aqui são os pontos máximos do movimento analisado, então, no caso, assim, esses pontos aqui, eles vão ter a velocidade nula. Por qual motivo? Com a velocidade nula, né, eles vão parar de subir, começar a descer. Aí eles vão vir para cá, vão parar de subir, começar a descer. Vai haver a inversão do movimento. Toda situação de inversão do movimento é acompanhada de uma velocidade nula. Então, nesses momentos aqui de inversão do movimento, que eles deixam de ir para um lado para começar a ir para o outro lado, então a gente tem a velocidade nula. Ou seja, a energia cinética é nula, já que a energia cinética depende diretamente da velocidade. Então, a energia cinética nesse ponto e nesse ponto aqui, elas são nulas. Lembra que a energia mecânica é igual à soma entre a energia cinética e a energia potencial gravitacional? Então, exatamente por esse motivo, a gente pode afirmar, né, que como a energia cinética é nula, nesses pontos aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional. Tá bem? Porque na soma, né, com a energia cinética nula, então a gente vai acabar tendo uma energia mecânica igual à energia potencial gravitacional. Visto isso, se a gente quer calcular a dissipação dessa energia mecânica, então a gente basta calcular a dissipação da energia potencial gravitacional. Vamos lembrar que essa energia ela é dada assim, ó, m vezes g vezes h. Ou seja, para ela não interessa esse movimento aqui, essa distância, interessa apenas a qual altura essa esfera acabou se elevando em relação a esse ponto mais baixo. Por exemplo, aqui, esse aqui é o ponto mais baixo, a gente considera como a origem do nosso referencial, como ponto zero. Então, se ela se elevou uma altura assim, ela vai ter uma dada energia potencial gravitacional. Se ela se elevou a uma altura, ela vai ter uma energia potencial gravitacional relativa a essa altura toda, tá? E daí, a partir disso que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro de tudo, eu faço aqui com o ponto A, tá bem? Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Vamos fazer primeiro com o ponto A, que tem uma amplitude alfa, ou seja, esse aqui é o ângulo alfa. Eu vou dizer que em relação a esse ponto mais baixo, ele subiu uma altura Hzinho, tá bem? Então, aqui eu disse que é Hzinho, ele subiu essa altura. Como aqui é o fio, né? Onde está o fio, sempre vai haver um comprimento L. Então, aqui é o comprimento L, aqui é o comprimento L, e esse totalzão aqui vai ser o comprimento L também, que é do centro até a extremidade. Sempre que for do centro até a extremidade, que no caso é o comprimento do fio do pêndulo, então a gente vai ter o comprimento L. Então, aqui eu vou ter essa distância L, e aqui no total, né, até esse ponto mais baixo, eu também teria L. Como aqui já foi essa distância Hzinho, então essa daqui acaba sendo a distância L menos o Hzinho, tá bem? E daí a gente vem aqui e forma este triângulo aqui, ó, onde eu tenho esta base, esta altura e esta hipotenusa. Se eu venho aqui e faço cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, Lzão menos Hzinho dividido por L. Cosseno de alfa, a questão já fala que é 0,4. Então, aqui eu passo multiplicando, fica 0,4L igual a L menos H. Passa o H para cá, né? No caso, tá negativo, passa positivo. E esse aqui tá positivo, passa negativo. Então, H é igual a L menos 0,4L, que é igual a 0,6L. A energia potencial gravitacional é M vezes G vezes H. Como a gente tem que o H, né, no caso aqui ele subiu a 0,6L, eu posso simplesmente substituir. Então, a energia potencial gravitacional nesse ponto
é m vezes g vezes 0,6L, tá bem? Isso tudo subindo ali no ângulo alfa. E agora no ângulo beta. No ângulo beta é de menor amplitude e ele vai subir uma altura menor. Aqui no desenho ficou sem proporção nenhuma, tá? Mas o que interessa é a gente ver, no caso, aqui as distâncias mesmo, tá? Se fosse com proporção, estaria mais ou menos até aqui. Mas, né, digamos aqui uma altura Hzão. Vamos dizer que este pêndulo, em relação à origem dele, que é aqui, né, ele subiu uma altura Hzão. Então, como do centro até aqui a superfície eu tenho o comprimento L, conforme a gente viu aqui, então, se eu subir Hzão, aqui ficou Lzão menos Hzão. Daí eu faço o triângulo, tá? Que como esse aqui é o ponto mais baixo, né, ele vai formar na vertical, sempre vai formar 90 graus aqui com essa horizontal que a gente traça e vai ter 90 graus aqui no meio. Então, novamente, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de beta 0,8, né? Daí forma essa expressão, passa aqui multiplicando, fica L menos Hzão igual a 0,8L. O Hzão é igual a L menos 0,8L, só passa de um lado para o outro. L menos 0,8L fica 0,2L. Então, o Hzão, no caso a altura relativa ao que o pêndulo subiu quando o ângulo é beta, é de 0,2L. Como a energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h, então fica m vezes g vezes 0,2L. Lembra que eu falei para você que nesse caso ali, a energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional nesses pontos mais altos, de maior amplitude que a gente tem. Então, né, no caso, a gente pode referenciar que a energia mecânica no primeiro movimento com amplitude alfa é igual a m vezes g vezes 0,6L, e a energia mecânica com amplitude beta é m vezes g vezes 0,2L. A dissipação da energia mecânica foi o quanto de energia que foi perdido, ou seja, vai ser a diferença entre os valores da energia inicial com a energia final, ou, mais propriamente dizendo, um módulo da diferença entre a energia final e a energia inicial. A energia final foi 0,2 vezes m vezes g vezes L, e a energia inicial foi 0,6 vezes m vezes g vezes L. Eu só estou calculando a diferença entre eles, porque se antes eu tinha isso aqui e depois eu tenho isso aqui, significa que eu perdi. Quanto que eu perdi vai ser o valor da diferença entre eles. Então, 0,2 menos 0,6 fica menos 0,4, que no módulo acaba ficando 0,4 vezes m vezes g vezes L. E assim a gente tem a alternativa B sendo a correta, como a dissipação da energia.